Para mim é lamentável, Mbembele. Este país sempre nos mostrou isto. Não é possível um Estado, o porta-voz do Comando-Geral da Polícia representa o Estado. O Estado é comandante-geral, é ministro de Interior, é presidente da República neste país. Não é possível um representante do Estado dizer de que há um esgotamento. Não é possível, temos que rasgar a Constituição da República. Para mim, o esgotamento da polícia seria noutros termos, não nos termos de não permitir que as manifestações continuarem. Ele diz que não é possível a continuidade disto, das manifestações, em Moçambique, por outras palavras. Que se a polícia tem feito tudo. O que tem feito a polícia? Nós não estamos a negar que a polícia atue dentro das regras, dentro dos porque parâmetros. A Constituição também visa que, quando se ataca o Estado, não é a manifestação. Em nenhum momento vimos alguém com armamento bélico. É isto que, muitas das vezes, cria o protagonismo de guerra nos países africanos, até outros países do mundo. Porque se nós negamos o diálogo, significa que o povo também vai ter que se arrumar de outra maneira. O protagonismo, os que gostam de terror, também vão equipar, vão usar a oportunidade para... e começar, quando a polícia estiver a atacar, também o povo, do lado do povo, como já existe protagonista de guerra, e começam a atacar. Nós temos que permitir que esse diálogo entre o Estado e os representantes dos manifestantes, que é do povo, que sejam ouvidas. Esse é o único caminho em democracia. Sim, em democracia há sempre um espaço, isso pode acontecer. O Estado, como falamos, é legítimo. Em questão da lei é legítimo. É que se diz assim, o Maquiavel tinha uma teoria que dizia que um líder deve ter dois lados. Um lado de leão e um lado de ovelha. No momento que o povo está a passar, está a fugir dos limites, devia pôr no lugar. Agora, no momento que o povo precisa de ajuda, o Estado devia o ajudar. Mas muitas vezes não isso está a acontecer. Então, o discurso em algum momento pode ser um discurso só para amedrontar, porque, primeira coisa, estamos a ver que há muitos oportunistas nesse grupo, nesse leque, por exemplo, de manifestação, há quem se aproveita. Mas o discurso seria oportuno para este momento. Talvez a linguagem, a interpretação das pessoas pode ser bem diferente, mas seria oportuno. Destes apelos, às vezes os manifestantes hoje se propõem a manifestar, vão criando situações de vandalismo. E nós temos meios legítimos de prevenção a estes fatos, temos meios também de dispersão de massas, que são meios legítimos, tal como o gás lacrimogéneo. E nessas circunstâncias podem eventualmente haver estes feridos que faz menção, que são circunstâncias involuntárias. Naturalmente que várias vezes a polícia que socorre leva aos unidades sanitárias para efeitos de assistência, mas nós estamos cada vez mais a aprimorar a componente de prevenção desta questão da obstrução de vias e vamos optando mais pela sensibilização, portanto, desta comunidade que se propõe a inviabilizar, portanto, a trajetória normal das pessoas. Nós entendemos, como fiz menção,
que manifestar é um direito constitucional, mas é preciso que se respeitem princípios da lei específica em relação a este direito, porque o direito de uns de ir e vir não pode ser, naturalmente, colocado em causa por aqueles que se propõem a bloquear vias. Há serviços essenciais que são colocados em causa, as pessoas não podem deslocar-se aos hospitais, não podem ter acesso a demais serviços, justamente porque alguns entendem que o seu direito tem maior valor em relação aos outros. E nestas circunstâncias todas, às vezes, há necessidade, sim, de haver dispersão de massas para possibilitar o acesso da via para todos os cidadãos moçambicanos. O pronunciamento do porta-voz da PRM tem duas coisas. Para mim, o que me inquieta é o esgotamento que a polícia diz ter. E o entendimento, no meu entendimento, o tal de esgotamento, eu talvez iria referir à falta de materiais, ferramentas para impedir, mas também ou do treinamento apropriado para estancar os que fecham, os que manifestam demasiado, que estão movidos de outras substâncias, porque nas manifestações vão aparecendo outras pessoas e o uso de força contra as outras pessoas, as outras sensibilidades. A polícia representa o Estado. O Estado não significa governo. Estado, o elemento muito principal, a polícia é republicana. O povo. É republicana a polícia. Representa o povo. É por isso o Estado sempre vai existir em qualquer parte do mundo. Os governos podem passar, mas o Estado sempre vai manter. E essa polícia, nós queremos uma polícia bem treinada, com capacidade de entender as coisas não de outra maneira, porque as manifestações, acredito que este é o começo das manifestações. Eu não estou contra o meu colega quando diz que é necessário. É necessário em que termo? É preciso explicar que é necessário não o uso da força excessiva até chegar a matar. Porque esta mesma polícia nos acostumou matança. E nós não vamos dar paz à própria polícia se continuar a matar. Como indivíduos, como pessoas que analisamos os contextos de como é que acontecem as coisas. Nunca vi, é claro que tenho visto muitas das vezes excesso. Já em algumas vezes já paguei na estrada as portagens ilegais que essa nossa juventude tem feito. Mas a polícia, de forma pacífica, bem treinada, pode lutar e neutralizar esses malfeitores que se aproveitam. É por isso que eu disse aqui que existe um protagonismo, muitas das vezes, no que tem acontecido aqui. Mas o Estado, em nenhum momento, deve esgotar, não é? Aquilo que é o seu papel conciliador, o seu papel sensibilizador sim. E de educação. O Estado nunca pode esgotar o seu instrumento de trabalho. Por quê? São esses representantes que nós alocamos, que é a polícia, para nos defender, seja noite ou dia. A comunicação foi infeliz, mas o discurso era necessário. Porque era necessário para quem? Para as pessoas que são aproveitadores. Não está a se falar para pessoas que estão direcionado aos oportunistas. É verdade. A questão, por exemplo, do discurso, por exemplo, que eu estava a olhar, era para os oportunistas. As pessoas, por exemplo, as pessoas, por exemplo, que estão a saquear, queimar carros, pessoas que não têm nada a ver com o governo,
não vamos dizer que aquilo é manifestação. Então, para mim, se o discurso vai diretamente para aquelas pessoas, aí é outra coisa. Agora, se vai para as pessoas que estão a manifestar de forma pacífica, é outra coisa. Outra coisa, observação. Memela, as mortes que nós temos visto muitas das vezes protagonizada pela polícia é na cabeça, é na face. É lamentável o que está a acontecer. Nós nunca vimos em nenhum momento, por isso eu questiono a PGR. Que tipo de PGR que nós temos? Onde é que está a justiça para resolver esses problemas? Porque as pessoas estão a morrer dia após dia. Não é possível uma mínima manifestação. Não estamos a ver ninguém a vandalizar coisa de ninguém. Por que não bateu o pé? Aquilo que nós conhecíamos, mesmo ladrão, o que sabia era de que a primeira coisa, a ação, é bater um pé. Mas também é o Para- último recurso. O É o uso da último violência recurso. é o último recurso. Mas polícia bem treinada, mesmo na guerra dos 16 anos, eu tive muitos familiares, eu cheguei a treinar, a fazer, onde eu estava na escola secundária, nós fazíamos esses trabalhos de patrulha, fazíamos... a ideia não era abater os inimigos, era primeiro pegar, fazer um Neutralizar. cerco e eles renderem-se. Hoje a polícia que nós temos, a polícia não pode matar em nenhum momento. Primeira coisa, o que nós estamos a ver é muito lamentável. Temos muitos países, quando há manifestação, não morre ninguém. Tantas manifestações. O ninguém pode o morrer. posicionamento do Estado em relação a isto, o posicionamento do próprio comandante-geral, o posicionamento do ministro do Interior, É de lamentar, porque aqui, segundo a minha leitura, não a leitura do colega, eu percebi que aqui há um aviso que vão ser implacáveis contra o povo. Ser implacável significa não tem outra alternativa aqui, além de entrar duro. É claro que a polícia precisa de entrar duro, mas não no sentido de matanças. É entrar duro no sentido de fechar o cerco e pegar as pessoas para a barra da justiça. Mas todo indivíduo tem direito à justiça. Não basta, pegou e depois desapareceu, sumiu até da família. Obrigado. Quantas pessoas já vimos a polícia a serem levados pela polícia e aparecem mortos? Que tipo de polícia é que nós temos? Então, esse representa o Estado. Muitas das vezes bem identificados, é isso que nós não queremos. Sim, o que acontece é que a questão de comunicação falhou, a questão de discurso. Muitas vezes, quando nós temos um discurso, devemos saber para quem nós estamos a transmitir o discurso. Primeiro, ele só falou da questão que vamos penalizar as pessoas que estão a fazer o vandalismo. Mas não falou que devia falar que vamos também tomar conta dos polícias que vão passar dos limites. ou que já passaram Sim, dos sim, limites. que já passaram dos limites. Ele não fez. O discurso é muito importante, ele não fez esse discurso. E a outra coisa pode ser que nós sabemos que se isso está a acontecer, se temos esses polícias que estão a matar, é porque a falha é do próprio sistema. Então, logo isso, está-se a assumir que eles estão a falhar, mas não querem acreditar que estão a ter essa falha. Forma de tapar o erro é tentar trazer discursos desse É uma tipo. fuga. Uma fuga. E a outra coisa é na falta de, por exemplo, da consolidação de nossos polícias, por exemplo, nós vimos que muitas pessoas já usaram a nossa própria polícia para intentos pessoais. Estamos a falar. Primeira coisa, o polícia tem um salário baixo, a qualidade de trabalho é péssima,
estamos num país de oportunistas. Aqui caímos num polícia que sabe que já tem tudo que pode fazer dinheiro. Tem arma, tem a própria lei e tem a própria... Sim. E tem um território para Tem explorar. um território. Então, aqui estamos a dizer a falha do sistema é que está a criar esse problema. Mas o erro é não assumir o erro que o próprio sistema... Não assumir o erro e não querer curar. Não identificar a doença para poder curar. É verdade. Porque eu tenho certeza, se tivéssemos, por exemplo, uma polícia ou um sistema que estivesse um pouco consolidado e trazer aquele discurso, nós não podíamos ter esses debates. Falha do sistema e estamos a trazer um discurso daquele, mesmo que seja bom o discurso, automaticamente não terá nenhum efeito na sociedade. O colega acabou falando da comunicação, que nós temos esses tipos de problemas. Por exemplo, na comunicação, às vezes trazemos coisas que sem nexo nenhum. Que não são oportunas naquele momento. Sim. Ou não sabemos colocar a informação que queremos deixar. Sim, porque talvez a polícia devia, para mim, no meu ver, ter antecipado para que as pessoas, os tais, não é? Que manifestantes que se identificam com dia aparecessem e de forma ordeira nos sítios organizados fazer as festas sem criar distúrbio com ninguém, com a população, não fechar as vias. Já lhe está a dizer que a PRM, o Ministério do Interior, Sim. devia, logo depois desse anúncio, ter emitido um comunicado. Não nos opomos à vossa manifestação. Claro. Entretanto, observem aquilo que são as regras. E não só. Outra coisa que seria importantíssimo, organizar a polícia para fazer acompanhamento, porque este país, como se diz, é nosso. Então, eles também precisam de serem protegidas. Um cidadão pacato, como um Mbembele e nós, esse tem direito disso aí. Mas a lei está clara. É claro que tem alguns dispositivos. Esse Estado nunca liberou ninguém para se manifestar. Então, sendo isso, como o assunto é feito de forma partidária, quando são os outros, nunca ouvimos de que submeteram carta. É por isso que a nossa Constituição tem certas lacunas, porque tem cidadão da primeira e da segunda. Como está, meu irmão? Estou bem, não sei do seu lado com quem falamos, de onde é que fala? Sardinha. Oh, Sardinha, welcome. Seja bem-vindo, Sardinha, mais uma vez. Como vai, Matula? Muito obrigado, meu irmão. Qual é o seu contributo, Sardinha? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter te conservado, ter te confiado dia de hoje. Certo. Eu não sei qual é, que tipo de produto que consome para ir à imprensa. Meu irmão, uma pessoa lúcida, hein, que está para defender o povo moçambicano, porque um polícia é partidário. Certo. Não esperava do porta-voz para ele falar aquilo ali. Por essa razão que ele tirava da cidade para o comando geral, você não bigode. É assim. Meu irmão, eu admiro muito aqui em Moçambique não valorizar a vida. Nós só temos direitos humanos no papel. Na prática, zero. Ele, quando sai hoje a dizer que a polícia já esgotou, é absurdo, normal. Eu, se fosse presidente da República, exonerava o comandante-geral hoje. Exonerava, sinceramente. É um insulto ao povo moçambicano. É uma guerra declarada ao povo moçambicano. Sim, está a dizer que a questão da preparação da polícia começa nas técnicas até no discurso. Aqui, o que acontece é que falhou
a questão da técnica discursiva do próprio porta-voz, ou também da mensagem que foi dentro, por exemplo, da decisão da própria polícia até chegar ao porta-voz. Estamos a dizer que o porta-voz está a transmitir aquilo que foi dito para transmitir.